Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Mazanyu Mose. Neste vídeo vamos acompanhar os pronunciamentos de Antônio Mushanga, depois de quase 3 semanas após a realização das eleições. Mas antes do vídeo, queremos, como sempre, agradecer a todos que se inscreveram neste canal. E assim que ainda não se inscreveu, pedimos que acione o sino das notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para os demais. Como disse na introdução, Antônio Mushanga quebrou o silêncio e pronuncia-se referente às eleições de 9 de outubro de 2024. No programa Resenha Semanal da Miramar, Antônio Mushanga teceu alguns comentários, fez uma análise em torno das eleições de 2024. Mas o que efetivamente Antônio Mushanga falou neste programa? Dentre vários pontos, Antônio Mushanga foi respondendo 3 questões. A primeira questão que lhe foi dirigida foi: quem terá injustiçado o Partido Renamo nestas eleições? Já que nos últimos 30 anos a Renamo vinha ocupando a segunda posição. E o que terá acontecido para agora a Renamo perder a sua posição? A culpa é da CNE que martelou os resultados, ou foi o povo que fez com que a Renamo visse esses resultados? A segunda questão foi: o Partido Podemos, que suporta a candidatura de Venâncio Mondlane, propõe a união dos partidos para que, em conjunto, os partidos apresentem evidências claras, evidências que comprovam que a eleição não foi justa, livre e transparente. Será que a Renamo concorda com esta união para indicar os resultados apresentados pela CNE? E a terceira questão foi a seguinte: será que a Renamo apresentou ata e editais que apresentam os números diferentes daqueles que a CNE na quinta-feira apresentou ao público? Então, vamos agora na primeira questão, antes de acompanhar na íntegra os pronunciamentos de Antônio Mushanga. Referente à primeira questão sobre quem teria injustiçado a Renamo para obter aqueles resultados, para perder a sua posição como o maior partido da oposição, Antônio Mushanga diz que o problema foi interno, o problema foi o barulho que aconteceu sobre quem poderia ser eleito no Congresso para poder concorrer como presidente da República. Ele diz que haviam 2 alas. Uma ala propôs que seja eleito o candidato às eleições presidenciais, e outra ala defendia que tinha que ser eleito o próprio Ossufo Momade. Mas, porque a voz da maioria é que fala mais alto, acabou sendo eleito Ossufo Momade como o presidente do partido e como candidato presidencial nas eleições de 2024. Quando questionado se Ossufo Momade não poderia candidatar-se como candidato presidencial, Antônio Mushanga suspendeu-se, dizendo que não era isso que pretendia dizer. Mas, no fundo, nós vamos perceber que Antônio Mushanga reconhece essa desordem do partido que fez com que a Renamo perdesse a sua segunda posição.
não esclarece de forma clara, mas diz que a Renamo reconhece os problemas internos e os que maquinaram esses resultados maquinaram com o intuito de aproveitar-se desta desordem interna para se justificar a seguir. Então, são esses argumentos que Antônio Mushanga apresenta referente à primeira questão. E a primeira questão que eu lhe coloco tem que ver mesmo com a posição da Renamo, que diz que os resultados não são justos, são resultados fraudulentos. A questão que eu coloco é quem terá exatamente, digamos, injustiçado a Renamo? Terá sido o povo no meio da votação ou terá sido a Comissão Nacional de Eleições a adulterar aquilo que foi a votação do povo? Sente a Renamo que terá sido injustiçada por que parte? Povo ou a Comissão Nacional de Eleições? Indo concretamente à sua questão, sinto que nós tivemos uma situação muito séria. A primeira grande situação que nós tivemos foi aquele barulho que nós tivemos sobre quem devia ser candidato e algumas pessoas já defenderem que o candidato tem de ser o presidente e nós os outros já defendermos que o candidato não é forçosamente o presidente, o candidato pode ser escolhido e que não seja o presidente, porque nós temos a experiência, por exemplo, dos cabeças de lista que não são delegados dos municípios, nem são delegados provinciais nem distritais. É uma experiência que está a dar bons resultados. Há uma questão que é esta, é que a questão da roupa, a roupa usa-se em função da temperatura. Tu podes ter o melhor fato, mas se a temperatura ultrapassar 40 graus, os estilistas aconselham a não pôr roupa escura. Então tens que ter, ainda que seja fato, de uma outra cor que coaduna com a temperatura. Não fomos entendidos na altura, porque nos partidos o que determina é a maioria. Tivemos que nos contentar com a decisão da maioria e avançamos. Mas o que nós estamos a protestar neste preciso momento é que no dia da eleição não houve jogo limpo. Então, antes de irmos a esta parte, o Dr. Mushanga está a assumir que foi uma falha colocar-se o Suf Momad como candidato à presidência. Não é isso que estou a dizer. Estou a dizer o barulho que se criou. O barulho que se criou. Por exemplo, se os jogadores vão ao jogo e primeiro tem confusão no balneário, antes do jogo. Quando o resultado sai mal, considera-se que houve barulho no balneário. Vimos recentemente Chiquinho Conde a ter problemas com o presidente da federação por causa de gelo que não havia. Então, começaram a destruir no balneário por causa de gelo. O treinador queria gelo, porque sabia quando os jogadores forem tocados, precisam de gelo, para poder os então, havia um outro grupo que não queria o Suf Momad no meio dessa discussão. Não é isso que eu estou a dizer. O senhor colocou-me uma questão aqui. Se é o povo que nos penalizou ou... Deixa-me responder. Então, o que nós verificamos no dia da votação, as pessoas que desenharam a fraude eleitoral valeram-se desse barulho para poderem penalizar a Renamo, contando que iriam usar isso como justificativo. Na gíria da lei da feitiçaria, você não deve apontar alguém a dedo, dizer, has de ver, o Tapsuona não é. Então, quando você aponta desde o Tapsuona, o melhor feiticeiro tira a vida da pessoa que você apontou e logo as pessoas dizem, não, nós vimos que um apontou é o Valentim, então o Valentim é o feiticeiro. Então, eles valeram-se desse barulho para depois desenharem o que desenharam. Claramente o que foi constatado foi o seguinte, é que no dia, a lei eleitoral dispõe que os partidos com assento parlamentar indicam o primeiro, segundo e terceiro escrutinador. O que aconteceu foi que o segundo e terceiro escrutinadores não entraram em tempo em que deveriam ter entrado na mesa de voto. Eu próprio tive que ir ter com a direção do STAI da cidade da Matola. Quando cheguei, procurei pelo diretor, o diretor andou desaparecido. Fui atendido pelos dois diretores adjuntos, nomeadamente um da Frelimo e um da Renamo, e falavam com o diretor ao telefone, não sei de que maneira. Lá para as 15, 16 horas, é quando comecei a tomar conhecimento de que parte dos delegados, dos MMVs indicados pelo meu partido, que passaram toda a noite do dia anterior a deambularem pelas mesas para saber onde é que deviam estar afetadas,
depois tiveram essa desgraça, é que entraram na mesa. Quando entram na mesa, uma das coisas que eu fui apanhar foi que já os enchimentos tinham começado. Às 9 horas, antes de eu votar, estava a receber informação de uma escola chamada São Estevão, da Matola, que o presidente da mesa é quem estava a fazer enchimento. Até foi apanhado por membros da comissão de eleições. Quando os MMVs dos partidos eram colocados, na saída das pessoas que os colocavam, que eram os mandatários, alguém ficava a tirá-los fora. Para dizer que não tenho como aceitar o resultado destas eleições, porque o direito de fiscalizar o processo eleitoral foi obstruído por diretor distrital do STAI da cidade da Matola. E nós metemos uma ação nos órgãos judiciais sobre esse assunto. Muito E bem. está junto do processo que usamos para o Conselho Constitucional. Portanto, não aceitamos o resultado, porque em futebol jogam 11 e devem ser os 11 que entram. Eu não posso preparar 16 jogadores para chegar alguém, tirar-me 9, e eu ficar a jogar com 8 e depois aceitar esse resultado. Já no que tange a segunda questão, referente à pergunta que o Podemos sugere, propõe a união de todos os partidos da oposição para apresentar as evidências com o fim de reivindicar os resultados, Mushanga entende esta pergunta de uma forma um pouco diferente. Ele diz que a Renamo está disposta a trazer a verdade eleitoral, mas ele entende, por outro lado, que esta iniciativa do Podemos, essa iniciativa de Venâncio Mondlane, não é mais uma coisa senão querer tirar o Venâncio Mondlane onde se encontra em fugitivo. Ou seja, para Antônio Mushanga, esta ideia da união é para retirar o Venâncio Mondlane no seu esconderijo. É para ajudar o Venâncio Mondlane em situação em que agora se encontra. Ele não entende esta união como um esforço para reivindicar os resultados. Ele entende esta união como um esforço para socorrer Venâncio Mondlane, que agora, no entender de Antônio Mushanga, encontra-se fugitivo e o Venâncio Mondlane requer o socorro para que saia de onde se encontra. Este é o entendimento de Antônio Mushanga. Por outro lado, Antônio Mushanga também diz que esta união é uma falsa ideia, já que, no entender de Antônio Mushanga, existe um interesse acima de toda essa manifestação. Esta manifestação foi propositada pelo governo no poder, isto é, o governo de Filipe Nyusi, que está a fazer tudo por tudo para criar agitação maior e daí decretar o estado de emergência para não delegar a pasta ao Chapo. Ele diz que se fosse para o Chapo ganhar, não havia necessidade de uma roubalheira de até 70%. Bastava ganhar por 60% ou 50% para ser legitimado este presidente. Então, esta roubalheira de até 70% é um dos instrumentos usados para criar mais tumulto no povo e, acelerando o tumulto, criando uma situação de que o governo pode decretar o estado de emergência para o governo de Filipe Nyusi permanecer no poder e toda aquela culpa de Filipe Nyusi manter-se também no parlamento. Este é o entendimento de Antônio Mushanga referente a esta segunda questão. Mas ele diz que a Renamo pretende ou quer trazer a justiça ou a verdade
eleitoral. Doutor Mushanga, vou consigo. Há uma disposição de um dos partidos da oposição, concretamente o Podemos, em criar-se uma união com vista a contestar com evidências os resultados eleitorais. A Renamo está disposta a fazer parte deste conjunto de partidos políticos que vão, com evidências documentais, mostrar que houve, eventualmente, conforme defendem, alguma fuga à lei neste processo eleitoral? Bom, o partido Renamo está disposto a procurar a verdade eleitoral, independentemente dos insultos que algumas pessoas andaram a proferir contra a Renamo, e porque estamos no mundo, né? Disse que é aqui onde se faz e é aqui onde se paga. Eu fiquei satisfeito quando ouvi o candidato Venâncio Mondlane a dizer às pessoas: vão para casa, deixarem de manifestar para ele tomar o poder. Porque em 2023, quando ele estava para ser assassinado, eu tomei conhecimento, tomei a iniciativa de ir o socorrer. Quando saiu do local, disse que eu tinha traído porque ele tinha condições de tomar a cidade. A cidade não se toma com fogo, queimando pneus na estrada, atacando autocarros, porque já havia um autocarro que tinha sido tocado. Um polícia mandou-me isso e disse: vejam o que estão a fazer os vossos militares e com vossas bandeiras. E eu fui para lá, convencido que estou a fazer um bom papel, de bom samaritano, para depois ficar sujo. E hoje tenho que andar para tentar justificar isso às pessoas. Cujo alguém os manipulou, mentiu, sujou-me. Hoje, ele está onde está em fuga. Eu sei, ele agora precisa do apoio de todos nós. Porque ele é cidadão, não podemos deixá-lo. Porque há uma máxima divina que diz que Deus não gosta da morte de qualquer imperfeito. O que Deus quer é que as pessoas mudem de atitude. O que eu espero, sinceramente, a ser verdade, que o Venâncio Mondlane está interessado em ter apoio dos outros partidos para poder sair de onde está agora. O Podemos está interessado deste apoio para poder tirar a pessoa que deslocou a base de apoio da Renamo e foi dar emprestado ao Podemos. E se isso pode ser feito no sentido de trazer a verdade eleitoral, e isso pode ser feito no sentido de salvar as vidas das pessoas que estão a ser mortas, do Rovuma ao Maputo, pessoas que estão a ver os seus bens a serem pilhados e destruídos, pessoas que estão a ver... Eu conheço polícias que já não vivem nas suas casas, porque as casas estão a ser atacadas, alegadamente porque aquele comandante é quem estava no turno que atacou fulano. Há um comandante que eu conheço de Chimoio que agora vive na esquadra. Destruíram tudo o que era dele. Se a moda pegar, que relações nós teremos? Eu tenho sobrinhos que são polícias, tenho cunhados que são polícias. Que relação é que eu vou ter com essas pessoas? Pura e simplesmente por causa da ambição desmedida de algumas pessoas que não estão interessadas em abandonar o poder. Porque este caos foi criado não para apoiar Chapo. As pessoas que planificaram esta hecatombe toda sabiam perfeitamente que há de haver reação popular e depois, se a reação popular piorar, nós vamos decretar o estado de emergência, não há passagem de pastas para ninguém e as pessoas que estão a governar hoje vão continuar no poder. Quem está a organizar isso? É o atual governo. O atual governo, a atual liderança do Partido Frelimo é que está a organizar isso. Não há interesse nenhum de passar pastas ao Chapo. Não há interesse nenhum também de mudar a Assembleia da República. Ora, para Chapo ganhar não precisava de chegar a 70%. Com 53%, 55% ele ganhava as eleições. Para Chapo ganhar na província de Maputo,
não precisava de enchimento de 300 mil votos. Tira os 300 mil votos nos votos do Chapo e soma todos os votos da oposição, vai ver que o Chapo ganha. Tira os 300 mil votos nos votos da Frelimo e depois soma os votos da oposição, vai ver que a Frelimo fica com a maioria. A oposição aqui na província de Maputo não ultrapassa 10 assentos e temos 23 assentos. A Frelimo fica com 3 assentos. Então, não há necessidade de algumas coisas estão a ser ditas de forma gratuita, com juízo satânico, até que nos envergonha. Então, Dr. Mushanga, resumindo, está a dizer que sim, a Renamo está disposta a unir-se ao partido ou a unir-se ao Podemos, desde que não haja violência. A nossa questão é justiça eleitoral. Essa coisa de violência, não violência, é problema de falta de justiça eleitoral. Eu não estou em condições. Então, nós não podemos admitir este tipo de situações que nos foram criadas. É verdade o que o colega Melega estava a dizer. O doutor Nikice, meu xará, Antônio Nikice, esteve na reunião da celebração da vitória, estava sentado ao lado do Alberto Espanto. Esteve na reunião da comissão política como convidado, como da cidade de Maputo. E esteve na conferência de imprensa, onde se anunciou que o partido Frelimo vai fazer manifestações em todas as cidades. Não conseguiu organizar manifestação Nikice aqui na cidade de Maputo. E para a pior coisa, convidaram um candidato para ir dançar, como se fosse aquele senhor que levou porrada em Nhambane com polícia em Umim. Depois de levar porrada, de colocarem para dançar. Parecia que o Chapo acabava de levar 50 chambocos. Nem conseguia dançar, nem conseguia se mexer, coitado. Depois saíram dali e foram a um ginásio. O ginásio estava vazio. Por causa da vergonha, capturaram tratores, começaram a recolher lixo na cidade. Por que não anunciaram na conferência de imprensa que no sábado há jornada de limpeza? Quer dizer, isto aqui está de qualquer maneira. Agora, há outra questão que está a se levantar, desculpa, só para terminar. Por favor, Dr. Mushanga. Está-se a falar muito aqui da junção dos partidos. Não é verdade. A ser verdade, os votos de toda a oposição haviam de ultrapassar os votos da Frelimo. A semelhança daquilo que acontece em Portugal. Está a ver? Os votos de toda a oposição ultrapassam os votos de quê? Do partido que governa. A semelhança do que está acontecendo na África do Sul. Portanto, essa aula, Dr. Gil, vai dar a outros, não pode dar a nós, de como é que a oposição se organiza. Nós temos... É que os números oficiais mostram que, de facto, mesmo com os votos de toda a oposição, a Frelimo vence. Nós temos 17 milhões de pessoas recenseadas. Não preocupa, Dr. Gil, que no mínimo 9 milhões deveriam ter ido votar? No mínimo, que seria 50% ou 60 e tal por cento. Se nós neste país, em 94 e 99, já tivemos uma afluência acima de 60%, o que contenta a Frelimo agora que as eleições tenham a maior abstenção? Todo o país, a abstenção está acima de 70%. Só que por causa de enchimento, numa e noutra província, conseguiram inflacionar os dados. A semelhança do que eu estou a dizer da província de Maputo. Não é possível que na cidade da Matola, onde o número de votantes foram mais ou menos de 450 mil há 11 meses, agora a mesma cidade da Matola tenha tido cerca de 700 mil votantes. Não é possível, o crescimento da população não é assim. Quanto à terceira questão referente aos resultados divulgados pela CNE na quinta-feira passada, se a Renamo apresentou editais e atas que comprovam os números diferentes da CNE, então Antônio Mushanga, quanto a esta questão, disse que não podia responder, já que esta é uma situação muito decepcionante, porque no entender de Antônio Mushanga, este problema, pela experiência passada, disse que quando
quando recolheu todas as atas, todas as evidências para o Conselho Constitucional, simplesmente o Conselho Constitucional não abriu nem sequer as evidências que Antônio Mushanga apresentou. Diz ele que o relator que estava em frente do caso nem sequer abriu aquelas evidências, aquelas atas para comprovar se efetivamente o que ele apresentou era ou não verdade. Por isso, no entender de Antônio Mushanga, não há necessidade de apresentar atas e editais que comprovam a falsidade dos resultados que a CNE possivelmente que a CNE apresentou até então. Então, para Antônio Mushanga, não há necessidade de apresentar as atas e editais com números diferentes daqueles que a CNE já apresentou ao público, não é? Mas, no meio dessa questão, parece que Antônio Mushanga entra em contradição. Por quê? Porque, no princípio, Antônio Mushanga diz que a Renamo pretende trazer a verdade eleitoral, pretende trazer a justiça eleitoral. Mas já agora, Antônio Mushanga diz que não pretende apresentar as atas e editais com números diferentes. Então, a pergunta que não se cala é: como que essa verdade eleitoral pode ser comprovada, pode ser trazida, uma vez que ele diz que não há necessidade de apresentar atas e editais com números diferentes, já que a experiência passada diz que nem sequer o Conselho Constitucional abriu as evidências que ele terá enviado para lá. Como que esta verdade eleitoral pretende ser esclarecida se a Renamo, no entender de Antônio Mushanga, não tem necessidade de poder apresentar essas atas? Pronto, vamos na íntegra agora acompanhar esta passagem que Antônio Mushanga dá o seu comentário ou faz a sua análise. A Renamo apresentou atas e editais com números diferentes daqueles que a CNE anunciou? Não, eu não quero discutir a questão das atas e editais. Tenho experiência muito amarga de eu próprio ter ficado no escritório nas eleições autárquicas. E eu provei com A e B que ganhei eleições com mais de 208 mil votos. E o Conselho Constitucional não pegou o material. O Conselho Constitucional só disse para eu apresentar o material para servir de prova. Mas informações que eu tenho dentro do próprio Conselho Constitucional é que as caixas ficaram onde estão. O relator nunca mandou abrir nada. Aquilo só foi arrumar onde estava, ficou lá. Não abriu nada. O relator do processo, que era a pessoa responsável, para dizer que o único sítio onde houve tentativa de comparar os editais foi no Tribunal Distrital da Matola, na segunda secção, onde se provou que os editais que nós apresentamos eram editais assinados por todos, sem rasuras, e os editais que a Comissão de Eleições utilizou eram editais rasurados, alguns dos quais até preenchidos a esferográfica azul, quando no kit não há esferográfica azul. A presidente da Comissão de Eleições da cidade da Matola confirmou que os editais que ela recebeu são aqueles do STAI e não tinha outra solução senão usar aqueles. Mas a lei diz, é claro, quando há rasuras nas atas editais, o que é que tem que ser feito? Por simplesmente tudo isso foi ignorado. Portanto, gostaria, o colega Molega que acabou de explicar isso, não gostaria de discutir muito isso, porque a verdade é que, para além de obstruir a fiscalização, que é um direito dos nossos MMVs e delegados de candidatura, nós tivemos problema de enchimento flagrante. Eu próprio fui levar alguém que é diretor de escola até agora, a ser verdade, está na cadeia, a cumprir 9 meses de prisão na cadeia da Machado. E há uma outra senhora que foi flagrado, essa apanhamos na escola primária completa de Matola Ranhane, lá no interior.
E confessou que ele estava a fazer enchimento. Está condenado. Uma senhora foi apanhada em Congolode, também estava a fazer enchimento. Para além de muito distante, houve circulação de dinheiro aqui, nós chamamos de atenção. Eu falei com uma procuradora, que não posso revelar o nome dela aqui, disse que precisava da nossa colaboração para denunciarmos a questão da corrupção eleitoral, porque nós já sabíamos. Quem eram os principais corrompidos? Os principais corrompidos eram os membros das mesas de voto, porque foram para lá sem o dinheiro que deviam ter recebido e pensavam-se conforme haviam de receber esse dinheiro. E circularam pessoas com dinheiro aqui. Esse dinheiro vazado dos cofres de alguns municípios, nomeadamente Matola e Boane. Houve vazamento do dinheiro público e para pagar esta fraude eleitoral. Para além de outro dinheiro proveniente de outras fontes, nomeadamente as bocas de fumo que andam aqui na cidade de Maputo, que contribuíram para a vitória da Frelimo para continuarem a vender droga, para além de dinheiro de sequestros. Isto é uma grande realidade. Aqui na Matola, se você for ver a lista de quem são observadores, vai verificar que a maior parte dos observadores nacionais são membros da Frelimo. Alguns são generais na reserva da polícia, alguns são elementos do CIS. Aqui na Matola, se você for a verificar quem são os membros da mesa de voto, vais ver que são formadores, que a circular da Comissão Nacional de Eleições é taxativa em afirmar que eles não podem ser membros das mesas de voto. Porque a questão que ele cria lá é a influência de que ele é professor daquele MMV indicado pelo partido. E passaram a vida a ameaçar e a fazer enchimento, já torta e é direto. Um e outro caso foi denunciado, mas muitas coisas passaram. Foram mais de 250 mil votos que o Chapo recebeu falsos na província de Maputo. Mais de 250 mil votos. Para não dizer 300 mil. Por isso, pega o número de votos que o Chapo tem, pega o número de votos que o Partido Frelimo tem, tira 300 mil votos. E depois, querendo, distribua os assentos em função do resultado que der. Vais ver se o MDM vai ficar com 0 na província de Maputo, a Renamo vai ficar com 0 na província de Maputo. Prontos, era isto que tínhamos por apresentar hoje. Antônio Mushanga quebrou seu silêncio e deu o seu comentário, a sua análise em torno dos resultados divulgados pela CNE e as motivações que levaram o Partido Renamo a perder a sua posição 30 anos depois. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.